Olá, sou Rodrigo Fonseca, vou responder aqui algumas perguntas que me fizeram sobre divórcio. Primeira pergunta: como fica a divisão de bens na união estável? Bom, para você entrar com uma ação de divisão de bens na união estável, você precisa entrar com uma ação de reconhecimento de união estável. Na mesma ação, dissolução da união estável e na mesma ação, partilha de bens, ok? Não pode entrar diretamente com a partilha de bens, porque primeiro você precisa reconhecer ela, dissolver ela e partilhar os bens. Lógico que se o casal tem uma escritura pública de união estável, aí só vai precisar fazer a dissolução da união estável e a partilha de bens. Mas, geralmente, o que ocorre é a primeira opção. Não tem nenhum documento, então faça a reconhecimento da união estável, dissolução da união estável e a partilha de bens. E como é que fica os bens? Os bens são divididos da mesma forma que se divide no casamento da comunhão parcial de bens, que é aquele regime onde os bens que já possuía antes do casamento continuam com aquele que os possuía, e aqueles bens adquiridos na constância do casamento serão partilhados em partes iguais, independentemente de quem trabalha fora e quem não trabalha fora. O regime prevê o quê? Adquirir os bens, a partir daquela data, esses bens vão ser partilhados em partes iguais. Por isso que é muitíssimo importante, quando você, numa ação de partilha de bens em união estável, você provar a data que se iniciou aquela união estável. Então, você precisa fazer a prova da data. Porque a partir desta data que você vai ver os bens que foram adquiridos a partir de então. Se reconhecer a união estável numa data posterior à compra de um bem, alguém pode sair aí prejudicado. E como é que funciona essa ação na prática? Bom, para você provar a união estável, são 3 requisitos que configuram que um casal vive em união estável. Primeiro, a continuidade da relação. Então, ela é uma relação contínua, não é aquele vai e volta. Ela é contínua, ela é constante. Publicidade, todos sabem, a sociedade vê isso, tanto que uma das provas aí principais é a prova testemunhal. Testemunhas afirmam em juízo que aquele casal vivia em união estável, né? E a vontade de constituir família, que às vezes o casal vive por muito tempo, todo mundo vê, mas eles não têm vontade nenhuma de constituir uma família. Então precisa ser provado isso, provado a continuidade, publicidade e a vontade. Aí você vai ter a prova da união estável e fixa uma data, muito importante. Pede-se a dissolução, isso você não precisa provar. Uma das partes, aquela que ingressou provavelmente em juízo, vai fazer aí o pedido, vai ser deferido, e aí parte-se a divisão dos bens, e aí é a parte mais complicada. Mas é isso, é possível. Outra pergunta que me faz é: como é que fica o estado civil depois desse processo de dissolução da união estável? Olha só, como é que fica o estado civil? O estado civil, primeiro eu tenho que responder outra pergunta. Quando a pessoa vive em união estável, reconhecida em cartório ou não, ela passa a ser chamada de convivente ou companheira? Não. A pessoa continua solteiro, solteira.
Ou a pessoa é casado, divorciado, solteiro, viúvo. Não existe a figura do em união estável, companheiro, concubino, amaziado. Isso daí são termos populares para você identificar. Então, como é que fica a pessoa que foi reconhecida em união estável, dissolvida em união estável? Fica do mesmo jeito que sempre foi, solteiro. Então, quando você for preencher lá um contrato ou alguma situação e você vive em união estável, seu estado civil é solteiro. Isso não altera com o pedido aí de dissolução da união estável. Última pergunta é: se por acaso foram descobertos bens que não foram partilhados no divórcio, ou seja, bens ocultos, tem jeito? Tem jeito. Você volta lá no processo, aquele processo ele foi encerrado, mas você pede a reabertura do processo, informa que existe um outro bem. Essa ação se chama sobrepartilha. Então, se você descobrir que tem um outro bem e já foi decretado o divórcio e a divisão dos bens, saiba que foi decretada a divisão daqueles bens. Se tiverem outros bens, pode ser incluídos nesse processo. Então, isso é muito importante. E aí, às vezes a pessoa tem um bem, né, oculto. Por quê? Porque quando ela estava casada, ela comprou esse bem e colocou no nome da empresa. Quer dizer, a empresa é dona do bem. Então, uma pessoa fala: não, eu não tenho nada. Quem tem é a empresa. Então, dá para pedir para o juiz desconsiderar a personalidade da empresa, fazer aquele bem como se ele pertencesse ao sócio da empresa e aí fazer a divisão do bem. Então, se isso acontecer, se você tiver aí um bem que descobriu depois do divórcio, saiba que existe aí medida judicial para isso. É a sobrepartilha. Gostou desse vídeo? Quer fazer alguma pergunta? Pode enviar aqui pelo vídeo, pelo YouTube, ou então qualquer contato meu em redes sociais que eu terei o prazer em responder. Gostou do vídeo? Curta, comente, compartilha. Muito obrigado.